Provocação histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais de um mundo invariavelmente cheio de guerras e um mundo historicamente construído pela ilusão da identidade, como vai dizer o meu convidado especial de hoje. Senhoras e senhores, a essa altura vocês já sabem, eu sou o Lindener Pareto, um historiador e um professor de história num Brasil e num mundo que tem um intenso, violento, virulento e absolutamente fragmentado passado pela frente. E tenho a alegria de aqui no Provocação Histórica há praticamente 4 anos poder narrar um pouco com vocês e com os meus convidados especiais tudo aquilo que interessa para compreender um pouco melhor e com mais camadas e com mais profundidade o que é esse intenso e violento passado que o Brasil e o mundo têm pela frente. Portanto, levem a crítica do Provocação Histórica para todos os lugares, curtindo, compartilhando e fazendo viajar a palavra da história. Horas bolas, é por isso que estamos aqui hoje. Eu já há algum tempo, né, e aí já faço aqui também esse lugar de divã, esse dispositivo confessional aqui com o meu convidado especial de hoje, porque, reiteradamente, nesses 4 anos de provocação histórica, eu sempre, às vezes, apelo para a minha ilusão de identidade da classe trabalhadora, porque sou filho da classe trabalhadora do ABC, meu pai operário, meu irmão operário, que se acidentou em fábrica no ABC, e eu mesmo também fui operário, e depois continuei como operário da educação, porque não sou nenhum herdeiro, ou você é carteira assinada, ou é PJ empreendedor de si mesmo. E, portanto, sempre vem à tona essa ilusão da minha identidade, principalmente quando eu estou revoltado com as coisas e com o mundo. Por isso, senhoras e senhores, para debater o que é essa ilusão da identidade, e finalmente um livro que está na praça para debater isso com propriedade, eu tenho a alegria de receber aqui o filósofo, o doutor em ciência política, o psicanalista que está lançando pela Boitempo Editorial um livro fundamental. Um livro que já se torna aqui, pelo menos na cabeça desse que vos fala, um clássico de nascença para quem quer começar de fato a entender o que é identidade e o que é a tal da crise do identitarismo que domina todos os debates nesse Brasil e nesse mundo. Senhoras e senhores, recebam aqui no palco do Provocação Histórica Douglas Barros. Seja muito bem-vindo ao Provocação, meu querido. Eu que agradeço pelo convite. Alegria. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Uma alegria imensa mesmo. Quando eu vi ali a Marina falando dos livros da Boitempo, né? Eu falei, poxa, é esse. Quando saiu ali a pré-venda, eu falei, temos que ir para o Provocação Histórica. Eu já agradeço a Marina aqui, que está aqui acompanhando a gente nos bastidores também. Um beijo no coração de vocês da Boitempo. Mas vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Talvez a gente possa partir dessa questão, né? Da identidade trabalhadora, né? Porque por mais que eu seja um historiador que trabalhe com a dialética entre estrutura e agência, nós somos capazes de fazer a nossa história, mas não exatamente do jeito que a gente quer, né? Mas sempre esbarro na questão da identidade. Tem uma questão muito importante aí que fez parte das minhas investigações durante muito tempo, que é entender a classe, né? Entender o que significa a classe. Por exemplo, enfim, você falou de maneira muito bonita, né, É isso. da sua história. E, enfim, eu me inspirei nas seus motes literários ali. Inclusive, você é um literato que eu sei, né? Escreve muitíssimo bem. E você me trouxe à memória também que eu também faço parte da classe trabalhadora, né? Eu vim de uma família operária, cujo sentido da vida, né, e da existência era a fábrica, né? Durante muito tempo, ali da adolescência para a vida adulta, né? Fazer curso de torneiro mecânico, quem nunca? Um clássico da grande São Paulo, né? E a ideia era essa, né? Era você ir para a fábrica e trabalhei na fábrica, trabalhei 2 anos em 2 fábricas diferentes, na Brasmol e na Telas MM. Uma era meu padrasto que trabalhava e a outra era minha mãe. Sempre puxado pela família. Né? E, enfim, acabou não dando certo. Né? Eu acabei meio que dando fora da fábrica.
Mas é engraçada a história. A história, eu saí da fábrica por causa de greve, né? Estourou uma greve. E aí, enfim, cortaram quem é os, né? Os agitadores, enfim. Aí, Outro clássico, né? e é muito interessante tudo isso porque a classe, ela rompe a identidade. A ideia da classe, ela rompe a ideia de identidade porque a ideia da classe rompe com predicativos que forjam aquilo. Quer dizer, a classe não se dirige a um eu, né? Não se dirige a um nós configurado a partir de uma identidade fora das formas de relação de produção. Tá? Para a classe se mover, é preciso que o eu se dissolva nela para operar um sujeito coletivo, né? Então, quando Marx fala de classe, eu acho que essa é a grande sacada de Marx. Marx não fala de classe no sentido sociológico, né, ou economicista, pensando categoria. O Marx vai falar da classe no sentido político, né, no sentido de que para a classe existir é preciso se implicar com o outro para além de uma demanda economicista, né? Portanto, o movimento da classe já é um movimento político, né? Então, é interessante começar por aí, porque justamente o que a classe possibilita é a ruptura com o predicativo identitário, né? Não importa o que você traz de aparato histórico, quer dizer, a classe promove uma desidentificação de si, né? Para você operar com a classe. Por isso que a grande formatação da classe se dá pela solidariedade. Né? Porque se fosse só o eu que importasse, se fosse só uma defesa da identidade, você não ia para a porta da fábrica 4 horas da manhã para fazer piquete e tomar porrada. Embora por causa disso depois, né? Então, tem uma coisa com a classe que é muito importante, que eu acho que, inclusive, a gente precisa resgatar, né? Que a classe é essa desidentificação que organiza um processo coletivo. E é óbvio que esse processo coletivo ele é um processo que abre o sentido da política não para o campo das possibilidades dadas, né? Mas para aquilo que é visto nesse campo como impossível. Né? O movimento da classe sempre se dirige para além da realidade posta. Por isso que essa noção de classe do Marx é muito importante. É assim que eu leio, pelo menos. Sim, né? sim. E acho que aí tem um dos motes fundamentais para a sua discussão nesse novo livro. Eu até pedi aqui para a Voz de Minha Alma, Vento, Gi e companhia, colocarem aqui na nossa tela. Está aqui na pré-venda, daqui a pouco vai chegar para quem assina aqui a Boitempo. Aí, ó, a Caixa do Mês, novembro de 2024, O que é Identitarismo, o novo livro do Douglas Barros, que aqui está, que finalmente mergulha, né, dentro da teoria crítica, dentro da filosofia, dentro da psicanálise também. Adorei quando você fala desse cortejo fúnebre do sujeito universal que é destituído ali pela psicanálise freudiana e seus desdobramentos, né? Então tá aqui depois também, coloca no chat para o nosso grande público acessar o livro da Boitempo, O que é Identitarismo. E aí você dizia, né, na leitura de Marx, boa parte hoje da crise, do que a gente chama de esquerda, do que chamam de a esquerda que morreu e etc., parte dessa esquerda diz que precisamos voltar os olhos para a classe e o resto seria mimimi. Mas não é seu propósito nesse livro somente mostrar que classe é fundamental, né? Que identidade também que é uma ilusão necessária, que é diferente do delírio, mas que é uma ilusão necessária e historicamente constituída, né? Quer dizer, então, identidade importa. Então, qual é o problema da identidade e dos seus desdobramentos hoje neoliberais identitaristas? Bom, acho que o primeiro ponto aí é levar em consideração que a identidade é historicamente determinada, né? Quer dizer, uma identidade... Aliás, a relação humana como um todo é uma relação com o outro, né? Para emergir um eu, há de se ter um outro que delimita esse eu. E a relação da identidade, ela é
algo que organiza a nossa entrada no mundo simbólico, quer dizer, a gente atravessa um eu, né, que nos identifica. Por exemplo, a psicanálise vai pensar a identidade como um impossível, né? Quer dizer, você não é, você está sendo, né? E para você estar sendo, você vai se identificar com aquilo que uma certa vez você perdeu. Bom, só que a identidade, para além de organizar essa falta que nos impulsiona, e, portanto, a gente vai buscar no mundo a identificação, né? Eu me identifico com aquilo que me falta, né? A identidade, para além de ser esse processo, ela também é um processo encravado na cultura, né? Se a gente admite que a cultura não é etérea, não vem do céu... Que é uma invenção dos humanos, né? Exato. Se a gente percebe que a cultura se organiza no processo de relação material da vida, né, também nós temos que admitir que a identidade, ela se organiza nesse processo material da vida. É aí que eu parto, né, para fazer... desse ponto que eu parto para fazer a investigação sobre o desenvolvimento da ideia de identidade ao longo da história. Né? É claro que eu não vou, né, por exemplo, voltar aos sumérios. Sim. Né? Tem um corte até ontológico para pensar o que é o mundo antigo, né? Tem um camarada de história antiga que estuda processos de globalização no mundo antigo. E aí tem tudo a ver com identidade também, né? Mas a Grécia Antiga não era berço de coisa nenhuma, era a periferia do Império Persa, né? Exato, exatamente. E, bom, nessa periferia, né, você já via, sim, processos de organização, de identificação cultural, né? Quer dizer, eu sou um espartano, né? Mas essa identificação era ligada ao elemento territorial e consanguíneo, né? Ser cidadão da polis não significava grande coisa se você adquirisse dívidas, né? Você podia ser vendido com... Exato. Então, assim, você tinha uma mobilidade que a identificação cultural organizava, mas, enfim, não era utilizado para o modo de produção e reprodução social. A modernidade dá um corte nisso. A modernidade vai instituir identidades, e aí, quando eu falo a modernidade, nós temos que pensar o início do processo de mercantilização. Historicamente seria, da Renascença para cá. Exatamente. 1300, 1400, 1500, invenção do capitalismo, né? Exatamente. E é muito interessante a gente pensar no campo da literatura, né? Por exemplo, quando a gente... Desculpe o rococó, né? Desculpe. Mas quando a gente lê Dante, né, e a gente percebe... O Dante traz uma coisa muito interessante, que é, quando a gente se debruça na obra do Dante, a gente percebe, lendo obras da Idade Média, que alguma coisa no Dante está errada. Certo. Alguma coisa está acontecendo ali, que é, na verdade, a destituição de uma cosmovisão medieval, né, que era fundada numa hierarquia, numa teogonia, né, quer dizer, tudo isso no mundo de Dante está se desfazendo. E é interessante pensar, porque quando Dante chega no paraíso e encontra Beatriz, né, para o Dante fazer esse percurso, ele tem que questionar toda a hierarquia daquele mundo. Porque quem está no inferno são os que deveriam estar no céu. Né? E isso institui, a meu ver, pela primeira vez, uma fenda para a noção de sujeito moderno, que depois a gente vai ver em Dom Quixote, que já está pirado. Já está delirando, né, até, né? E Hamlet, que são, para mim, esses três são essas fagulhas do sujeito moderno, e é interessante, eu estou trazendo isso para o debate da identidade pelo seguinte, porque esse brilhantismo, esse esplendor, ele não vem só da cabeça do Dante, né, nem do Cervantes ou do Shakespeare, mas está atrelado a um novo modo de produção da vida social. Não por acaso é a mesma época de Galileu Galilei, né, de Descartes. Da razão cartesiana, né? Então veja que esse processo
de mercantilização, acontece, voltando ao tema da identidade, acontece algo muito interessante aqui, que é uma espécie de clivagem. A identidade de uma pressuposição para identificação do sujeito ou do indivíduo no seu lugar social, ela passa a ser uma forma de controle para a organização de um novo modo de exploração. E aí é onde nasce também os contratos, né? Nasce a imprensa. Então veja que é uma revolução que faz com que as formas de identificação não sejam mais balizadas por eu sou daqui. Não, você não é daqui, você é de tal feudo, né? E, portanto, você vai ter que pagar essas moedas de ouro. Né? Isso na Europa. Agora, para fora da Europa, que aí é o inconsciente do mundo, né? Para fora da Europa, as regras são outras, né? Aparece um processo de superidentificação de tudo que não é europeu. Né? Tudo que não é europeu está naquela fase que o Achille Mbembe, grande filósofo, vai dizer, né, camaronês, vai dizer, está na fase lunar, tudo que está para fora da Europa. É tudo negro, é tudo, quer dizer, de certa forma, aquilo que era impedido na Europa, com suas taras e fetiches, é projetado nesse mundo além Europa. Sim, é um gozo que está sendo construído por esse mundo europeu. Né? Perverso. Perverso até umas horas. Até umas horas. E que vai nomear todos os grupos humanos para além da Europa. É nisso que nasce o processo superidentificatório de grupos humanos que visa reduzir a multiplicidade desses grupos a um denominador comum. Qual o denominador comum? Raça. Isso é estruturado pela própria Ló. Você fala do navio negreiro que encontra o novo mundo, né? É a modernidade já de superidentificação encontrando esse novo mundo com esse dispositivo de controle e tortura que é um navio negreiro, né? Quer dizer, é o tráfico de africanos escravizados que estrutura essa lógica, né? E aí é muito interessante a gente perceber como essa tecnologia, né, vai sendo refinada ao longo dos séculos, né? Porque não foi o primeiro navio que encontrou povos em África que disse, você é negro e está aqui a raça. Esse é um processo que se arrasta durante os séculos, porque é preciso legitimar essa forma de exploração, de superexploração marcada pela escravidão do homem pelo homem. Tá? Então, era preciso legitimar. E quais são as ferramentas que legitimam essas formas de identificação? Primeiro, a ferramenta religiosa. É a cruz goela abaixo. Tem alma ou não tem? É o grande debate que marca. Depois, o filosófico. Né? A filosofia vai ter aqui a sua... Vai ter que entrar aqui no tribunal, né? Porque de fato... Fica um de pé, né? Exatamente. Por fim, a ciência. Né? A ciência do século XIX, que a galera gosta de dizer, não, mas é uma pseudociência. Ela funcionava com os pressupostos da ciência à época. Né? Depois que fica claro a ideologia concernente a essa ciência, e não, agora é pseudociência. Mas era considerado ciência. Era ciência. O último laboratório eugenista na América Latina foi fechado nos anos 90. Ontem, né? Então, veja, né? Essas três formas de poder, né, que é o discurso religioso, o filosófico e o científico, vão atuar para a naturalização dessas formas identificatórias. Tá? E aí que a identidade... Né? Esse é o ponto, quer dizer, como que a gente, olhando para esse histórico, pode olhar para isso e dizer assim, bom, isso não tem nada a ver com o social. Né? Não, isso é só... Quer dizer, pelo contrário, as formas de identificação que vão organizar os lugares, que essas pessoas, que esses sujeitos vão
tomar nos lugares sociais é uma forma historicamente determinada, construída socialmente. Uhum. Tá? Então, nesse sentido, é nesse sentido que eu resgato a questão da identidade. Tá? Quer dizer, a identidade... Aí, no começo, na nossa primeira questão, eu falei que a classe é uma forma de desidentificação. Porque a classe, ela não prescinde da identidade. Ela tem uma identidade. A classe, ela absorve essa identidade, mas desestruturando o lugar dessa identidade. De certa forma, a classe desnaturaliza a posição da identidade. Né? Esse é o ponto. Então, não dá para a gente falar de luta de classes, esse, para mim, é o central da coisa, se a gente não observa que essas pessoas que foram marcadas por esse processo identificatório vão assumir um lugar no espaço social. Né? E esse espaço social vai estar muito vinculado à subalternidade, né? a subempregos. E se a gente achar que isso não compõe a classe que a gente quer, então a gente perdeu. Perdeu feio, né? Esse é o ponto. Então, esse é a minha relação, Mas aí, a minha crítica com a identidade. aí entra no vespeiro, por exemplo, vou dar um exemplo que nas semanas anteriores deixaram as historiadores atônitos, né? Que foi o caso da Tertuliana. Quando ela vai fazer a educação, né, com o bumbum, né, não foi esse exatamente o termo, na Federal do Maranhão, ela vai lá, dança, né, se movimenta, balança as cadeiras, como dizia lá a canção antiga, mas dentro de uma mesa que era sobre gênero, era exatamente o espaço para discutir essas identidades, a sexualidade e tal. Eu até, no grupo lá de colegas, eu fiquei provocando todo mundo, dizendo, pô, mas nada mais adequado do que uma mesa sobre gênero e sexualidade e uma mulher trans e o corpo ali, né? Fiquei provocando eles, porque todo mundo, quase que em uníssono, falou, mas a direita está de olho, a universidade está ali sendo atacada, Brasil paralelo e tal. Eu falei, tá, gente, mas cuidado porque vocês podem estar usando um certo conservadorismo para atacar uma mulher trans e isso pode ser transfobia, certo? Bom, mas não é essa questão que está marcando os progressistas, a esquerda raiz ou não, raiz no sentido de aquela mais quadradinha, né, de um marxismo mais ortodoxo, ou pelo menos uma certa leitura ortodoxa do Marx, que é exatamente isso, que o que a Tertuliana fez seria puro suco de neoliberalismo, e que isso, então, só atrapalha o movimento. Como é que isso aparece, portanto, na questão do identitarismo? Então, tem uma... Para entender como da identidade a gente vai para o identitarismo, né? A gente precisa... Assim, na verdade, um exercício mais fácil seria entender o seguinte, né? Que essas identidades, né, elas permeiam o corpo social e, ao ser formatadas por um modo de produção social, né, elas também vão servir como o bode expiatório perfeito para quando uma crise social se colocar. Então, por exemplo, quando a gente olha, eu dei esse exemplo, enfim, falando lá com a Rita, mas para mim eu acho que esse exemplo cai como uma luva. Quando a gente olha para a história do século XX, pensa a crise de 29. Né? O que foi a crise de 29? Né? Foi a crise da anarquia do mercado, né? Um processo de demanda, etc. Mas a resposta que vai ser dada a essa crise, que é muito profunda, como a gente sabe, quebra milhares de bancos. Tinha uma coisa curiosa na crise de 29, que é, de fato, os dirigentes do Banco Federal, eles acreditavam na anarquia do mercado. Ou seja, na mão invisível do mercado. Eles acreditavam, né? Na verdade, agora eu não sei se o Federal Reserve foi fundado antes ou depois, mas eu acho que estava ali naquele começo. Eles acreditavam tanto que as medidas que eram para ser tomadas para evitar a quebradeira, o ministro da Economia na época, eu esqueci o nome dele, não vai adotar. Ele vai falar, não.
Deixa rolar. É um processo de expurgação mesmo, a mão invisível está em ação. Eles acreditavam mesmo em Adam Smith. Né? E o que se viu foi uma quebradeira global, né? Uma quebradeira mundial. Pois bem, qual é a resposta que vai ser dada para essa crise? Né? Na Europa. Na Europa você tem, digamos assim, uma primeira reatualização disso que eu chamo de identitarismo. Que é o quê? Bom, diante de uma crise social em que não se vai à raiz do problema, que é a própria forma, o modo de exploração como ele está posto, você então cria um bode expiatório. Veja, o discurso fascista, ele se marca por uma reatualização identitária. O discurso nazi, ele é a marca, inclusive, do uso da noção racial para promover um expurgo, né, e uma expiação desse bode expiatório que é construído como um inimigo a ser combatido para manter a ordem. No caso da Alemanha nazi, os judeus. No caso da Alemanha nazi, os judeus. E aí veja que aqui tem uma coisa muito curiosa, que é uma coisa que nós devemos perceber, é que toda vez que há uma grave crise social, o dispositivo racial aparece. Ele é acionado assim. Ele é acionado justamente para como esse impedimento de ir à raiz da questão. Então, é muito mais fácil apontar para esse outro fantasmagórico que está nos roubando o emprego, que está invadindo os nossos países, que está com a sua cultura, do que, de fato, ver que as relações capitalistas produzem miséria, contradições, inclusive a destruição do meio ambiente. Que é o que está rolando na eleição americana, né? Quer dizer, Exato. Ambos os lados, democratas e republicanos, usam dispositivos muito parecidos, né? Do bode expiatório, né? E aí veja que esse identitarismo, né, que eu tento enunciar nesse livro, do que ele trata? Ele trata, na verdade, de um modo de gestão da vida social num capitalismo cujos horizontes sociais são decrescentes. Então, esse é o ponto em que o identitarismo se amarra à gestão neoliberal. Como eu vou explicar no livro, né, a partir dos anos 70, nós temos a interrupção de um modelo de gestão fordista. E aqui nós vamos ter várias transformações. Inclusive, Hartmut Rosa, que é um crítico muito interessante, que ele tem um livro chamado Aceleração, ele vai falar desse processo de aceleração. Ou seja, a mudança é tão dramática, e a gente não se dá conta, né, que ela envolve uma mudança da nossa relação com o espaço e com o tempo. Né? Mais radical ainda do que aquela da Belle Époque, né? Sim. Porque, de certa forma, essa revolução, eu chamo de uma revolução interna do capital, que é balizada por 3 formas. Né? A reestruturação produtiva, a revolução comunicacional e a globalização dos mercados. Né? Veja, essa revolução comunicacional é algo inédito na história humana. Né? Enquanto na Belle Époque, como você disse, estavam se construindo ferrovias, nessa revolução comunicacional a gente está desenvolvendo softwares, né, que organiza uma mesma temporalidade aqui e na Alemanha. Quer dizer, percebe que então nós conseguimos nos comunicar em tempo real em qualquer parte do mundo? Isso a gente ainda está no meio disso, a gente ainda está tentando entender. Os desdobramentos disso. Né? A gente tá 2.0, 4.0. A gente está tentando entender. Pois bem, essa mudança no capital, a forma de regulação fordista tinha um princípio muito basilar. Primeiro, uma hierarquia rígida e regras com relação ao tempo e com relação ao espaço que você ocupa socialmente. Né? Então, você tinha... Bom,
Quem é de fábrica sabe. Vai bater cartão às 7, né? Esquentar o pão ali perto do forninho das pecinhas, né? Exatamente. 16h45 você sai. Pega o busão da firma, né? Exatamente. Esse é um registro fordista de tempo, né? Tanto que é muito interessante, né, que as escolas, as creches, por exemplo, ainda se regulam nesse modelo, só que ninguém mais trabalha nesse modelo. Então as mães enlouquecem. Porque vai ter que pedir para alguém, vai ter que... É muito interessante perceber essa mudança, porque é uma mudança estrutural radical. No Fordismo, nós também tínhamos uma ideia de que o desenvolvimento das forças produtivas, dos parques industriais, levaria à absorção dessas identidades que foram produzidas no colonialismo, por exemplo. Né? Então, o negro seria integrado, né, ao mundo do trabalho. E isso, por si, dissolveria o racismo. Né? A mulher seria integrada a esse mundo também. E isso romperia com o machismo. Né? Enfim, isso para não falar da sexualidade divergente, né, que não estava nem no horizonte. Né? Quando esse mundo rompe, agora tem uma identidade que organiza isso, que é a identidade nacional. Que estava ali se consolidando no século XIX, né? Exato. A identidade nacional seria aquilo que absorveria todas as outras identidades, afinal seríamos brasileiros, mesmo que a gente não saiba muito bem o que isso significa. Exatamente. E é louco porque é aquela comunidade imaginada lá que fala o nosso Benedict Anderson, Benedict né? E que sonega o básico da exploração também, né? Exatamente, exatamente. Agora, quando rompe isso, quando rompe o Fordismo, com ele vai tudo isso. Mesmo porque o Estado-nação, o próprio Estado, ele tem a sua configuração reformulada. O Estado não vai ser aquele que cuida das indústrias caseiras, né, as indústrias nacionais. O Estado vai ter que se provar capaz de receber financiamento e investimento externo. E para isso, o que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar operacionalizar um corpo administrativo enorme. Uma nova gestão. Uma nova gestão. Para conseguir dar conta e conseguir convencer, quer dizer, o Estado, ele vai ter que provar a sua eficácia. É aí que entra Hayek e essa turma da pesada. A escola austríaca. Como ideólogos. Do anarcocapitalismo, né? Desse capital. É um anarcocapitalismo mais ou menos, viu? Hayek não é nem um pouquinho anarcocapitalista, porque ele sabe que o Estado tem uma função fundamental, que é garantir investimentos e manter a concorrência aberta. Esse é o papel do Estado para o Hayek. Né? Garantir. Eles vão utilizar uma metáfora horrível, que é a do guarda de trânsito. O Estado tem que ser o quê? Um grande guarda de trânsito. Qual é a ideia? Né? Ele tem que manter as vias livres para a concorrência. Né? Agora, tem algo a mais aí. Parece o Osmano, século XIX ainda, né? É liberalismo puro, né? Sei. Agora tem uma coisa curiosa aí. Se o Estado passa de um patrono e um garantidor do desenvolvimento interno da nação, se ele passa desse papel para ser um gestor empresarial, isso significa, tem um outro lado da moeda, que para além de manter a desregulação e a regulamentação da concorrência de maneira clara, como pediam os teólogos neoliberais, ele também vai ter que evitar a conflituosidade política. É aqui que entra a gestão das identidades. Porque ele vai ter que dar conta de não deixar ninguém de fato radicalizar, né? Exatamente. Ele tem que acomodar as tensões da identidade. O que aconteceu quando esse guarda-chuva da identidade nacional se fecha? Essas identidades que eram sufocadas por esse guarda-chuva explodem. Né? E aí, como não foram inteiramente absorvidas, quer dizer, deu com os burros na água a promessa liberal, vai ter que ser criado um aparato gigantesco
de vigília e policiamento desses potenciais perigos aos negócios. É aqui que o identitarismo atua. É nesse momento, por exemplo, que a gente vai assistir formas de regulação através de agências reguladoras externas aos estados nacionais todos, tá? De como garantir uma boa gestão. E como garantir uma boa gestão? Aplicando políticas da identidade. É preciso organizar essas identidades, cada uma no seu quadrado, avaliando as suas demandas, organizando um processo de judicialização dessas demandas, de construção de políticas, que não são políticas, na verdade, são formas de gestão. Incluindo as cotas? Incluindo as cotas. E aí, nós nascemos sob esse paradigma, né? Inclusive, você falou algo importante, né? Porque, por exemplo, eu sou do movimento negro desde muito... Jovem. Muito pivete, né? Pivetinho da quebrada. E as cotas foram um princípio norteador sempre do movimento, né? Agora, tinha algo muito interessante, porque, veja, isso tudo que eu estou descrevendo em poucos minutos aqui é um processo de 50 anos. Sim. Tá? De certa forma, o nosso contexto tem 50 anos. Né? É um processo de desenvolvimento que vai organizando essas linhas em 50 anos. Quando eu chego no movimento, eu chego em 2002. É um ano singular da vida nacional. Né? Eleição. O primeiro governo PT vai chegar ao poder, vai ganhar as eleições e em 2003 vai assumir. Foi o ano que você entrou na universidade também? Não, eu entrei mais tarde. Eu entrei na universidade em 2007. Né? É um jovem, então. Você tem menos de 40. É um menino prodígio. Sim. Daí, veja, tem uma coisa... Você estava no ensino médio na militância. Tava. Era um molequinho mesmo. Felizmente encontrei o movimento negro, que inclusive possibilitou a construção do sonho pela universidade pública, que vai interromper o meu curso na fábrica. Sim, porque é essa... torneira e tal. Né, nessa dinâmica que eu falo, não, vou sair da fábrica, vou estudar. Mutatis mutandis, passei pelo mesmo processo, sei lá, 5 anos antes. Pois é. E aí acontece algo das cotas, acontece algo muito curioso, assim que eu chego no movimento, que é, quando o PT assume, o primeiro governo, as demandas, né, são levadas para Brasília. Eu lembro que a gente... Foi uma avalanche de demanda, né? A gente entrou em crise quando saiu a lei das cotas. Porque, enfim, nosso movimento atuava, né, com base... A gente falou, e agora? Agora saiu. Daí um grande amigo, antigo militante do MNU, né, bateu nas minhas costas assim, e falou assim, não esquenta não que a liberdade é uma luta constante. Falou? Falou. Vai ter muitas coisas ainda para lutar e para garantir. Nunca está garantido, né? Agora tem uma coisa curiosa, né, porque a atuação do movimento social nesse momento, né, é uma atuação que não via as cotas como finalidade última. E sim como um meio de... Via as cotas como um meio. Um meio do quê? Aglutinador, de organizar um corpo político, de colocar em debate o tema racial, né? E, portanto, de promover, de certa forma, um horizonte de expectativa para aqueles moleques que estavam junto comigo. Isso que parte da branquitude intelectual acadêmica não entendia e se posicionava contra até, né? Esse é o ponto, né? Que as cotas funcionavam como uma ponte organizativa para um corpo político nas quebradas. E isso se mantém, né? Agora, a grande questão é que depois dos primeiros 10 anos do século XXI, né, também vai aparecer uma certa gramática alienígena, eu diria, que é, aos poucos,
nós vamos nos dando conta, nós nos damos conta de que essa organização da identificação das demandas também organiza um horizonte de possibilidade ao movimento. Né? Então, era mais ou menos como se nós, de repente, nos víssemos amarrados a uma máquina burocrática, uma máquina que demanda o nosso engajamento ativo para ela melhorar na sua estrutura. E aí, melhorar na estrutura é fazer a gestão neoliberal desses corpos, dessas identidades. Exatamente. Por isso que você diz que a esquerda não entende o identitarismo, né? O que significa isso? Isso significa algo muito básico, que o identitarismo é um modo de gestão do capitalismo pós-fordista. Não se trata de um ato volitivo, não é... A gente não quer simplesmente organizar a nossa ação em base da identidade, mas a forma como a gestão, né, essa heteronomia da gestão, organiza os movimentos e os próprios partidos, né, é uma forma já balizada pelos vínculos identitários. Sim. Tá? Esse é o ponto, porque me incomoda uma crítica que se tornou, talvez, popular, recorrente, né? Que bom, vejam só esses identitários negros lutando, né, por essas especificidades, ou vejam só esse movimento LGBTQIA+, né, que não para de inventar siglas. Sim. É como se... Isso tanto por parte da direita quanto da esquerda, certo? Sim. Como se isso fosse algo meramente volitivo dos movimentos, estivesse cravado numa mera escolha desses movimentos. O que eu quero mostrar com o livro é justamente que não é isso. Né? Que o identitarismo ele está encravado na própria forma como hoje organizamos processos administrativos sociais. Tá? Se a gente não entender isso, não vai adiantar a gente ficar falando classe trabalhadora, como era bom vestir macacão azul e bater cartão. Sabe que isso me lembrou até uma outra história de fábrica. Quando meu irmão machucou o dedo, o Tiago, meu irmão mais velho, lá em Santo André, com 14 anos de idade, não, ele estava com 15 para 16. Eu fui trabalhar na mesma fábrica que ele tinha machucado o dedo. E aí eu fiquei lá uns 6 meses nessa mesma fábrica e ficava vendo o jaleco azul dele pendurado lá no armário dele. E ele já afastado em casa e tal. E eu usava um jaleco cinza porque eu era terceirizado. E meu sonho era ter o jaleco azul. Tá vendo? Fica marcado, né? Quer dizer, você quer voltar àquela... Porque era a única forma de eu me sentir valioso ali, no sentido de que passar para a firma já era o processo de terceirização brutal, né? Era o sonho de um menino operário, você queria fazer parte do time da firma. Né? E não um cara da Obradec terceirizado. Esse ponto é muito interessante, muito importante, porque paralelamente a essa construção da identidade como um processo administrativo para evitar o conflito da política, também tem o desmonte do mundo do trabalho, que vem com a ruptura fordista. E aí confunde tudo, porque ninguém é mais trabalhador, né? Você não se vê mais como trabalhador, né? Isso está tudo atrelado a essa teologia neoliberal que vai ser organizada, e aí é uma coisa que a gente tem que levar a sério, né? Porque a gente subestima a direita, né? Mas quando a gente pega Hayek para ler, não que... Sim, seja tão prazeroso. Né, que eu esteja defendendo, mas dizer que aquilo é burro, está errado. Não, também acho que não. Acho que subestimar assim é besteira, né? Pois é. E ali, justamente, o fato da gente não se ver mais como trabalhador, não é porque a gente deixa de trabalhar. Né? Muito pelo contrário, estamos trabalhando muito mais até. Exatamente. Né? Mas a forma
como se regula a vida social e o horizonte de expectativa social se alterou radicalmente, né? E é muito interessante perceber que essa técnica de gestão está correndo em paralelo com o desmonte do mundo do trabalho. Agora, o mundo do trabalho, ele é desmontado, isso é preciso observar também, né? Não é simplesmente porque se adota políticas, homens jacarés se reúnem em algum burô e decidem o que Abre vão uma fazer. champanhe e fala otários. Exatamente. É justamente porque há um processo interno ao capital que limita, né? Quer dizer, quando a gente pega a história do capitalismo e a gente lê Marx, né, e vê, por exemplo, como uma das previsões fundamentais de Marx acaba ocorrendo, que é a queda tendencial da taxa de lucro. Portanto, nessa queda tendencial da taxa de lucro, a gente vai ter o espraiamento para mais-valia relativa e, portanto, para o crédito, para a financiarização da economia, né, já que não é mais tão vantajoso investir na produção direta, né? É justamente por isso que esse mundo do trabalho começa a ruir. Você tem uma alta taxa de produtividade, né, sem vantagens adicionais para o reinvestimento nessa produtividade. E por isso que você... E aí começa o quê? Os processos de terceirização, né, de desindustrialização, né, de deslocamento do eixo do centro do capital para a Ásia. Completamente. E aí, não dá para a gente simplesmente sentar e voltar, ficar com a nostalgia de que no Fordismo é que era bom. Sim. Aí é aquele, parece até uma nostalgia daquele romantismo reacionário que o Michel Louvet critica, né? Sim, sim. Ó, precisaríamos de mais 1 hora no mínimo aqui pra gente, mas você tem que voltar outras vezes aqui. A gente tá chegando aqui a hora de ir, a prosa tá boa, eu sei, seria que nem estava assistindo esses dias o documentário sobre a trajetória do Jô Soares, e eu vi camadas ali sensacionais desse cara que se fez na lógica do espetáculo, né? Mas sem deixar de ouvir as histórias das pessoas, o que é fascinante ao mesmo tempo. Mas tem que voltar aqui só para a gente entrar na coisa do espetáculo, no Guy Debord. Aliás, põe aqui na tela, voz de minha alma, antes dessa reta final aqui, por favorzinho, não só de novo os livros, o livro da Boitempo, que é o Identitarismo, que está sendo lançado agora. Entrem no site, assinem, comprem, vocês vão adorar. Eu brinquei aqui com ele, mas falando sério, que é um clássico de nascença para nortear um pouco todos nós aqui que estamos desnorteados nesse debate e fica todo mundo atirando em todo mundo, o caos é uma guerra de todos contra todos, mas o Douglas tem aqui, não uma solução definitiva, mas um manual, digamos assim, né, muito bem escrito, poético, crítico, dentro da teoria crítica, fascinante. E a partir, evidentemente, do lugar dele também como identidade negra no Brasil, que é fascinante também. Mas também aqui o livro da Sob Influência, sobre o Guy Debord, da Sociedade do Espetáculo, os camaradas da Sob Influência, outra editora também fascinante. E vamos lembrar aqui que trazer o Douglas, as editoras de esquerda e independentes, também é por conta do Instituto Conhecimento Liberta, que desde 2020 vem aqui promovendo uma série de cursos livres, críticos e independentes. E aproveitem aqui a oportunidade para conhecer, para apoiar a nossa causa, para apoiar também o Provocação Histórica, sendo assinante do ICL. Os links estão aqui e não se esqueçam que amanhã o Eduardo Moreira vai dar uma aula exclusiva para vocês, para a nova turma do Empreendedor Mestre, sobre essa questão mesmo do empreendedorismo no capital, né? E o Edu vai pensar aqui vendas e persuasão numa aula exclusiva, se inscrevam também. Mas Douglas Barros, ó, de fato, o começo dessa prosa aqui, né, é hoje, mas a gente volta para falar dos desdobramentos aqui, que tem muitas camadas, até esse tipo de espaço aqui que o Debord fazia crítica já desde os anos 70, 60, sim, mas que é o espetáculo do eu, no fim das contas, né? E como isso faz parte da mesma lógica de, bom, não estamos aqui, a gente estava falando da treta, né, da treta ali ao vivo no jornal,
o que tem de desdobramento também dentro da bolha virtual e na lógica do espetáculo é um negócio impressionante, né? Mas só para acabar aqui na nossa reta final, essa câmera aqui vai te fitar. Muito que bem, você vai ter que voltar aqui outras vezes, você bem sabe, Marina também, para responder aqui ou debater, né, as questões da sociedade do espetáculo. Mas chegou aqui um momento na reta final do programa que eu brinco que é o momento Sociedade do Espetáculo Talk Show, né? O momento Jim Fallon, Marília Gabriela, Jô Soares, a bujanra desse programa. Chegou a hora da verdade, Douglas Barro. Mas o fato é, você como um cara da teoria crítica, filósofo, doutor em ciência política, psicanalista, mas alguém da militância também, né? Do movimento negro. Quando você ouve da própria esquerda que a identidade negra não importa, ou é mimimi, ou é menor diante, sei lá, da classe sendo lida de uma maneira mais rasa, né, por eles. O que você diria para essas pessoas? Bom, primeiro que é doloroso, né? É doloroso ter que admitir que o nosso campo, no século XXI, num país fundado pelo sangue de Canudos, né, numa república que nasce sob a exclusão dos racializados, a gente ainda tem que falar algo sobre a importância da negritude, né, para o debate de classe e para o debate de transformação social que a gente quer, é muito doloroso, né? No entanto, essa dor também é aquilo que nos move a escrever, né? Nos move a seguir, a ignorar as provocações que não ajudam a construir. Tá? Então, o que eu diria é que nós não estamos no mesmo campo, se não se levar em consideração que o sangue de Palmares ainda faz parte do nosso horizonte e é algo que a gente tem que se haver. Então, nós não estamos no mesmo campo. Sensacional. Que o sangue de Palmares é o sangue de Marielle, no fim das contas, né? E até pensando no mês da consciência negra, e aí bem benjaminianamente, né? Os mortos não estarão em paz, né? Enquanto a gente não mudar essa ordem de coisas. Zumbi dos Palmares, o que ele representa para a cultura brasileira nesse sentido? Representa tudo que a gente pode se tornar. Como eu gosto de dizer, eu não quero fazer uma Palmares de novo. Eu quero fazer uma Palmares nova. Uma nova Palmares. Quer dizer, aquilo que ficou, né, com todas as limitações, né, com tudo aquilo que era as amarras do seu tempo, para mim segue sendo o exemplo de Zumbi, segue sendo o exemplo da luta e da possibilidade de inscrever o impossível como um horizonte de possibilidade. Né? Quer dizer, para mim, Zumbi, ele viceja em todo negro, negra, que rompe com o seu lugar, que faz com aquilo que não era esperado dele. Né? Isso é, para mim, Zumbi. Maravilhoso. E para acabar, senão vamos nos defenestrar aqui, ó, fecha de novo aqui no Douglas, porque ele é também psicanalista. E, cara, eu como historiador, a história como ciência também na era ali das definições de suspeita, né, método moreliano, Freud, está tudo nascendo no mesmo momento, né? Então, eu sempre achei a psicanálise fascinante para não só destituir esse sujeito universal, mas também para escancarar todo mundo e tudo aquilo que é contradição na nossa condição. Psicanálise, por que ela? Essa é uma pergunta que eu me coloquei há uns 2 anos atrás. E assim, eu vou responder do ponto de vista singular. Eu descobri que eu fui para a psicanálise
numa sessão de análise. E era algo que não tinha passado nunca, talvez um processo inconsciente. Né? Mas eu tive 3 amigos durante minha graduação em filosofia que se suicidaram. Caramba. E eram pessoas alegres. E eles tinham algo em comum. Os 3 eram negros. Os 3 eram negros. Eu não tinha parado até essa sessão, né, para analisar o porquê eu tinha me encaminhado à psicanálise. Depois que eu cheguei a essa conclusão de que, enfim, esses traumas da perda me fizeram investigar e olhar para algo, porque eu fui para a psicanálise via Fanon, né? Porque eu passei a entender que o sofrimento racial era algo fundamental a ser pensado nesse país. Sim. E o fascínio que a psicanálise exerceu sobre mim foi justamente a destituição desse sujeito íntegro, pleno, no leme das suas paixões. Isso para mim foi o mais fascinante, porque enfim eu pude entender o que o Paulinho da Viola quer dizer quando ele diz que não sou eu quem me navega é o mar. Exato. Então foi isso que me fez chegar na psicanálise. Lindo. Meu querido, muito obrigado. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã para nós, né? Muito obrigado por ter vindo aqui no Provocação Histórica. Só o começo dessa prosa. Produção, muito obrigado, grande público. Douglas Barros, despeça-se do seu grande público. Bom, gente, agradecer. Valeu demais. Tamo junto. Tamo junto. Beijo, tchau. Tá chegando o dia, amanhã a nossa aula sobre os segredos das vendas e da persuasão. A gente vai aprender amanhã como contar histórias que vendem e convencem. Vai aprender a jornada do herói, muita técnica, muita ciência sobre vendas e persuasão. Muito importante, as pessoas usam muito isso para convencer de coisas ruins, de teorias da conspiração. A extrema-direita faz muito isso. Vamos usar para o bem isso e defender as causas nobres com técnica, com ciência de vendas e de persuasão. Amanhã às 8 horas da noite.